Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos estar aqui enfocando a unidade 3. Mas um pouco antes de falar sobre essa unidade 3, quero perguntar para vocês. Vocês se lembraram de fazer as adivinhas com a família? Deu certo? Conseguiram pegar muito ali o vô, a avó, o pai? É gostoso brincar assim, né? Principalmente numa época igual a essa, que a gente não tem muitas opções de lazer. E vira uma brincadeira em família. A intenção também é essa, fazer vocês aprenderem e se divertirem sempre, tá bom? Eu espero que vocês estejam muito bem. Já tenham separado o seu cantinho, já tenham apontado o seu lápis, estejam com a sua borracha. Eu gostei muito de uma observação da professora Adriana na aula dela e vou pedir para vocês também fazerem isso agora com a nossa aula. Dúvidas que vocês tiverem, não dá para fazer essa resolução agora, faz uma anotação aí na sua apostila. Faça para nós alguma observação, porque depois você vai se esquecer. E se você anotar agora, você vai conseguir falar com a sua professora depois na hora de tirar as dúvidas, tá certo? Professoras, nossas companheiras, para vocês também não está sendo fácil, né? Adequar a essa nova realidade. Para nós também não é fácil. De vez em quando a gente alaga as coisas com muitas informações, outras vezes com água mesmo, né? Então, na nossa agora unidade 4, ele começa ali falando, olha, o Minotauro em uma história brasileira. Quando fala em história brasileira, o que te remete? O que você lembra? Guarda essa perguntinha, tá? Que a hora que a gente começar ali na introdução da história, eu vou tornar a perguntar para vocês, tá bom? Hoje, na nossa rotina da nossa aula 3, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o Minotauro em uma história brasileira. Vocês vão estar assistindo, né, a videoaula. Depois, nós vamos fazer a leitura das páginas de 40 a 43, vocês aí, ó, em casa. Então, quando você estiver assistindo em outra plataforma, você vai poder pausar o vídeo e estar fazendo essa leitura. Como também você pode voltar para relembrar algumas coisas que você talvez não tenha entendido, tá certo? Ali, o professor agora vai explicar sobre os mitos e atividades da página 44 e 45. Olha ali, você vai continuar assistindo o vídeo. Mesma rotina que a gente já está acostumado, tá certo? Nós temos ali as atividades de 1 a 4 da página 43 e olha lá o sinal da lição de casa. O aluno em casa, olha o caderninho aberto com lápis. Então, essa é uma parte para vocês fazerem após a nossa aula. E no finalzinho ali, olha só, vocês vão fazer as atividades, vão corrigir essas atividades, vão fazer a troca com quem? Com o seu professor no grupo de sala de aula. Respeitem os combinados dos grupos, por favor. Tá? Se o professor pediu para não postar GIFs, pediu para não postar bom dia, vocês, por favor, não coloquem boa tarde. Por quê? Porque acaba sobrecarregando o grupo com muitas informações. Eu gostaria de lembrar a vocês que muitos dos nossos alunos não podem fazer a aula no mesmo horário que vocês estão fazendo. Então, o que acontece? Às vezes ele tem que esperar o papai ou a mamãe chegar do serviço para depois ele conseguir fazer as atividades. Então, o celular dos pais muitas vezes sobrecarregam de tantas mensagens. Então, por favor, vamos nos atentar para isso, vamos ter um pouquinho de empatia, vamos lembrar que ali não é só a nossa ferramenta que está sendo usada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos aprender um pouquinho mais sobre mitologia? A gente já fez uma primeira parte, né? Olha alguns deuses da mitologia. Vocês já ouviram falar de algum deles, né? Ali nós temos, olha, o Poseidon, nós temos Zeus, nós temos Hades. E ao mesmo tempo que vocês estão vendo na parte de baixo, vocês estão vendo ali, eles em forma de escultura, eu tenho aqui, ó, logo acima, eles em formato de desenho. Para quem gosta aí de um desenho animado,
né? Olha aqui os mesmos personagens, só que aqui em desenho. Olha que interessante, aqui nós temos Atena, Afrodite e Apolo. Esses são alguns desses deuses e algumas das formas que eles aparecem para nós. Então, às vezes você fala, eu não conheço nada de mitologia, só ouvi falar da tal de Pandora. Quando eu começo a colocar aqui, você percebe que a sua memória começa a puxar? Você vai começando a relembrar um pouco desses personagens? Então, vamos ver. Olha outros personagens da nossa mitologia grega. Esse aqui, que é o mais imponente, o Pégaso. Aqui embaixo, olha só, eles em formato de desenhos para anime, olha que legal. A famosa Medusa numa escultura com as suas serpentes, na cabeça, e quem olhasse para ela virava pedra, tá? E olha que interessante, daquela história que foi escrita há tantos anos atrás, olha quantas coisas nós ainda temos no dia de hoje, coisas que os autores criaram em cima dessa história. O interessante de vocês observarem, principalmente esse daqui, ó, é um filme. E em cima de muitos desses filmes também foram baseados jogos de videogame. Ah, agora eu falei sua linguagem, né? Agora eu falei sua linguagem. Olha que interessante. Olha novamente o nosso Hércules, que é um desenho. Nós temos aqui Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que também foi baseado em histórias da mitologia. E a respeito daquele filme, olha lá, Fúria de Titãs. Ali nós temos um exemplo de game. E uma coisa que vocês vão perceber, que mesmo, por exemplo, nos games, as fases que vão passando, você tem que saber um pouco de mitologia até para você conseguir ganhar aquelas missões, passar por aquela missão, ganhar aquele determinado poder. Olha que interessante. Então, essa é a mitologia que a gente conhece de um modo geral. Mas, se você voltar lá no seu material impresso, lá na página 40, você vai observar o título da nossa unidade, que ele fala, O Minotauro em uma História Brasileira. Professora, você disse que essas histórias da mitologia, elas aconteceram há muito tempo atrás, e mesmo assim o pessoal adaptou para várias plataformas, para várias maneiras, colocaram outros personagens em cima. Então, a senhora está querendo dizer que nós também temos uma versão brasileira? Sim, nós temos uma versão brasileira. E essa versão brasileira foi feita por um autor muito querido nosso, que é Monteiro Lobato. E ele ambienta essa história do Minotauro junto com a história, com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o que vocês já devem conhecer. Tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Visconde de Sabugosa, Emília. Professora, mas como que ele conseguiu fazer isso? Aí é que está a grande criatividade de um autor. Ele conseguiu juntar as duas histórias, fazendo uma história completamente diferente, uma história brasileira. Ficou curioso para saber como é? Que bom! Então eu vou esperar que você faça a leitura. Se vocês observarem no seu material impresso, no início ele fala sobre o Minotauro, nas outras páginas ele fala sobre o labirinto de Creta, e no finalzinho da nossa página aí, na página 42, vocês vão observar que tem uma figura da tia Anastácia. Lembra qual era a característica da tia Anastácia? Ela era uma cozinheira maravilhosa. E essa característica da tia Anastácia tem muito a ver com essa história. Vamos fazer a leitura? Então, façam a leitura que eu tenho certeza que vocês vão gostar da história. Lembrando que no final aí da nossa história tem uma breve biografia do Monteiro Lobato, vale a pena ler. Eu destaco para vocês uma frase dele nesse texto, que ele diz assim: ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Olha que interessante, olha que maneira bonita de pensar. Ele queria criar uma obra em que as crianças pudessem estar fazendo o quê? Em que as crianças pudessem morar.
tá bom? Então, o que eu quero de vocês é que vocês estejam muito focados nessa parte. Toda pessoa é capaz de mudar alguma coisa. Ele foi capaz de criar uma história nova a partir de uma história já muito conhecida. E depois disso, olha quantas versões nós tivemos, tá certo? Agora, você sabe aonde ela surgiu, essa mitologia? Lá no início do texto fala. Ela surgiu na Grécia, né? Uma dessas, aqui no caso a história do Minotauro, ela surge na Grécia. Mas vocês sabiam que existem outras mitologias? Vocês sabiam que existem outras? Existem outras, tá certo? Na nossa próxima página, no Você Sabia, olha, ele te apresenta novamente o Minotauro e fala sobre algumas características do Minotauro. Que características são essas do Minotauro? Ele tem corpo de homem, cabeça de touro e se alimenta de carne humana. E olha a próxima, a quimera. Qual será o poder que ela tem? Qual será a característica dela mais marcante? Olhem só, ela tem da cintura para baixo uma serpente, da cintura para cima o corpo de cabra, a cabeça de leão e solta fogo pela boca. Interessante. Nessa história fala sobre o herói que matou esse monstro, no caso a quimera. Depois nós temos ali, ó, a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna, a característica dela? Ela tem várias cabeças, em algumas versões dizem 7, em outras dizem mais, outras dizem 3, tá? Depende de onde você está lendo. E a característica é que se você cortasse uma cabeça no lugar, nasceriam mais. Como será que ela foi vencida? Como será que ela conseguiu esse poder? Será que esse bicho foi criado por algum outro deus dessa mitologia? Temos algumas coisas aí na nossa atividade, na página 43, mas você pode estar procurando também na internet, procurando algumas coisas, algumas características. Existem vários desenhos, existem vários filmes. Perguntem para os seus pais, vejam ali a classificação indicativa para ver o que você pode assistir junto com os seus pais, tá bom? Dica para a próxima aula, eu queria saber se vocês fizeram isso, tá bom? Logo abaixo nós temos o Entender o Texto. No Entender o Texto, exercício 1, ele pede, né, Dona Benta e as crianças foram para a Grécia Antiga e não para a atual. Por quê? Por que vocês acham? Tem a explicaçãozinha lá no início do nosso texto. Ops, não era para falar, já falei. Mas se vocês prestarem atenção, tudo que é entender o texto tem a ver com a sua leitura, tem a ver com aquilo que você fez. Por isso que eu sempre falo para vocês, se vocês puderem ler o texto mais de 2 vezes, é bom para o seu entendimento, porque são palavras difíceis, uma linguagem que foi feita há alguns anos, mesmo o autor sendo brasileiro, não é da mesma década que a nossa. Então, existe uma linguagem por ali para você entender. Algumas coisas você vai ter que usar o dicionário, outras você vai ter que pedir ajuda para o professor, tá bom? Então, volta lá e vê para mim aonde é que fala sobre isso, da Grécia Antiga e da Grécia atual. Você vai ver que a resposta não é tão grande e você vai observar que não é tão difícil assim, tá bom? Na próxima página, que é a página 44. Na página 44, no exercício 2, ele diz ali, ele coloca para vocês uma frase e ele faz 2 perguntas sobre essa frase. Isso tem a ver com a interpretação. Vejam, por exemplo, quando ele diz, quem eram os 3 pica-paus? Da onde era o lugar onde eles vinham? De que história eles estavam ambientados? Da onde Monteiro Lobato tirou? Há uma parte ele tirou da mitologia, professora. E os outros personagens, da onde ele tirou? Tinha um lugar, né, que tinha um nome, chegou a ser programa de TV em algumas épocas, né? Existem vários livros com o título, com esse subtítulo, né, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Interessante. O nome do sítio é esse, professor? E ele está perguntando quem eram os 3 pica-paus? Eu tenho que voltar no texto e saber
quais eram esses pica-paus, quais eram esses personagens, tá bom? Na letra B, ele fala assim, por que o narrador chama esses personagens de pica-paus? Eu acho que eu dei a resposta, né, na explicação. Então, vocês vão ver. Por que será que ele chama essa turma de pica-pau? Tá fácil? Não tá? No exercício 3, ele diz, para que os carretéis de linha foram usados no labirinto? Tem a ver com a história original da mitologia do Minotauro. Mas no texto ele explica por que foi usado. Tinha um sentido de usar essa linha. Quem já viu filmes também relacionados ao Minotauro, vai ver que essa história do carretel de linha também é usado lá, tá bom? Então é só dar uma lidinha novamente, vai lá, retira. Não tenha preguiça de ler, gente. Leitura faz toda a diferença na vida das pessoas. As pessoas que gostam de ler, leem bem e se saem bem nas produções de texto, nos exercícios, tá certo? Eu queria chamar a atenção para mais uma coisa, que foi uma falha que eu notei, inclusive nas correções das minhas salas de aula. Letra maiúscula no começo, quando você for responder as perguntas. Não se esqueçam da pontuação no final, quando você terminar de fazer a sua frase, a sua resposta. Quando tiver o nome dos personagens na sua resposta, elas têm que estar também com letra maiúscula, tá bem? Então, vamos combinar, depois que você terminar de escrever, dar uma revisada, tá bom? Para ver como é que está saindo essa sua escrita, tá ok? No exercício 4, ele diz assim, por que o Minotauro estava tão gordo? Lembra quando eu falei que no final do texto aparece o desenho da tia Anastácia? E qual era a característica da tia Anastácia? E quando você lê o texto, você descobre por que o Minotauro estava tão gordo. No exercício 5, ele diz assim, que na mitologia grega, o Minotauro é um monstro feroz que devorava quem entrasse no labirinto. Por que, na narrativa de Lobato, ele não atacou as personagens do sítio? Por quê? E aí? Lembra da pergunta anterior? Tem a ver com a pergunta anterior também. Às vezes, vocês vão perceber que no nosso material, muitas vezes uma pergunta está encadeada na outra, tá certo? Observem que, quando ele diz isso a respeito, ele está dizendo também sobre a questão 4, do porquê ele está tão gordo. Então, é só você continuar a leitura. Lembrando que na hora de você colocar a resposta, você não precisa copiar trechos do texto. Você pode ler e colocar com as suas palavras, tá certo? A não ser que o exercício peça que você retire do texto uma frase ou um parágrafo, tá bom? Agora, para a nossa atividade. Essa é interessante também. Ele te dá duas alternativas. E ele diz assim, o texto extraído do livro O Minotauro é... E ele te dá duas alternativas. Ele diz assim, uma narrativa de ficção, porque narra fatos inventados. Um texto informativo, porque relata fatos da realidade. E vocês devem lembrar que nas nossas avaliações, sempre cai alguma pergunta falando sobre texto informativo, sobre texto ficcional. Vocês lembram aí o que é o texto ficcional? Olha lá, só um lembretezinho. Ficção, criação da imaginação, invenção fabulosa, opõe-se ao que é real, ou seja, uma fantasia. Então, só usando isso daqui como gancho para a alternativa anterior, lá no exercício 1, ele não fala que é um texto inventado e no outro ele fala que seria um texto informativo? Vocês acham que o texto é informativo? Ou vocês acham que é um texto ficcional? Um texto que foi inventado? Leia direitinho, volte, pause se for necessário, tá? E faça essa correção,
tá bom? No exercício 2 agora, ele pede assim, lá na página 45, ele pede que o Minotauro, que você assinale F com ficção, os que fazem parte da realidade, e R, os que são inventados, mas que podem ocorrer também no mundo real. E aí ele te apresenta uma série de fatos. Nesses fatos que ele apresenta, ele coloca para vocês alguns que são inventados, mas que não têm possibilidade de acontecer. E outros são inventados, mas que podem acontecer na nossa realidade, tá bom? Então, o que for ficção, que você acha que não tem como acontecer, você vai marcar um F no quadradinho. O que é ficção, mas que pode acontecer na realidade, você vai colocar um R no quadradinho. Vamos ver quantos vocês vão acertar. Depois, aqui embaixo, no nosso exercício 3, ele diz assim: ao inventar a viagem das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo à Grécia Antiga, Monteiro Lobato comprova que os mitos gregos, e te dá duas alternativas, foram importantes nas histórias de muitos séculos atrás? Continuam a inspirar as histórias atuais? Pensa bem direitinho, que a gente falou lá no início da aula, volta lá no nosso início, veja quantas coisas a gente foi falando, né? Livros, desenhos animados, jogos, tá bom? Acho que isso ajuda. E aí vocês têm um desafio. Agora vocês foram desafiados a entrar no labirinto do senhor Minotauro. Quem aí se habilita? Você vai começar ali onde está a setinha preta, mas vocês observem que tem vários lugares em que o caminho está fechado. Conselho meu, faça com o lápis bem devagarzinho, porque se você errar tem como você apagar o caminho, tá? Não faça por cima do outro caminho, apaga, faz bonitinho, porque depois você vai estar mandando essa devolutiva para o seu professor, e aí o professor olha, não vai estar entendendo por onde era, por onde foi, tá bom? Sejam caprichosos. Eu quero ver quem é que vai conseguir chegar até o Minotauro. Agora, a parte que vocês amam, né? A tarefa. Lá na página 53, nos exercícios de 1 a 4. Gente, lembrando, na hora que você for fazer sua tarefa, professor, eu posso assistir o vídeo de novo? Você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá? Quanto você tiver dúvida, depois você pode estar perguntando para o seu professor também, tá? Então, assista, pause, faça devagar, tá? Vocês vão estar respondendo para mim os exercícios de 1 a 3. Agora, olha o interessante da sua tarefa, que era uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por favor, apontem o lápis. Por favor, deixem a borracha aí do lado e usem a borracha, tá? Não é só deixar do lado, vocês têm que usar. Por quê? Porque às vezes vocês erram e querem escrever por cima daquilo que vocês erraram. Aí fica uma coisinha feia. Tá? Vamos fazer bonitinho, tá? Por favor, cuidado na grafia. Usem a letra maiúscula quando for necessário, usem a pontuação, respeitem as palavras. Cuidado na hora de fazer a escrita de algumas palavras, que vocês trocam muitas vezes as letras que estão sendo colocadas ali. Tudo bem? Releia o primeiro parágrafo do texto Minotauro. Ele está te mandando de volta para onde? De volta para o texto, tá? De volta lá para o primeiro parágrafo. Então, quer dizer que as perguntas que vêm a seguir estão relacionadas, elas estão ligadas ao primeiro parágrafo, tá bom? Então, quais eram as duas Grécias citadas pelo narrador? Ele só pergunta quais eram. Ele não está perguntando aqui para você dizer de que jeito que elas eram, tá? Essa pergunta vai estar na letra B. A pergunta, qual a diferença entre elas na opinião dele? A opinião dele quem? Na opinião dele, o autor, Monteiro Lobato, tá bom? Então, prestem bem atenção que agora você vai dizer como que elas eram, qual era a diferença entre elas. Na questão 2, ele pede para você reescrever as frases. Toda vez que pede para reescrever, é para você escrever novamente. Você vai substituir as palavras destacadas
por outras do mesmo sentido ou sinônimos. Vocês podem estar procurando sinônimos dessas palavras no dicionário físico, no dicionário virtual ou mesmo em plataformas de pesquisa pela internet. Então, para cada palavra destacada na letra A, B, C e D, vocês vão estar colocando aí sinônimos. Chama atenção para a letra D. O corpo grande do monstro inspirava medo. O que está destacado? O corpo grande. São duas palavras. Será que você vai conseguir achar um sinônimo para essas duas em uma palavra só? Interessante, né? Quero ver quem é que vai conseguir. No terceiro ele diz assim: copie em seu caderno os fatos do texto Minotauro, organizando-os. Quer dizer que essas alternativas que estão embaixo, tudo embaralhado, e que você vai ter que fazer o quê? Você que vai ter que colocar na ordem. Professor, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5? Se para você fica mais fácil para organizar, pode sim, tá? Conversa com seu professor de sala de aula, veja o que ele acha. Eu acho interessante colocar a numeração porque você fica tranquilo. Isso aconteceu em primeiro lugar, isso aconteceu em segundo, em terceiro e assim por diante, tá bom? Agora, fechando aqui a nossa rotina, o que nós já vimos, né? Nós falamos sobre o Minotauro em uma história brasileira. Nós fizemos a leitura das páginas de 40 a 43. Vocês ouviram sobre a explicação sobre mitos. E agora acabei de explicar a tarefa para vocês. Qualquer dúvida a respeito com seu professor no aplicativo, passe para o professor as suas dúvidas, até para que eles possam nos dar também uma devolutiva para saber o que nós podemos aqui melhorar, porque a nossa intenção é fazer parte da solução, sempre. Até a nossa próxima aula.